Vamos lembrar aqui, ó, antes da gente entrar nisso, eu vou fazer lá a minha eterna montanha. Eu preciso que vocês façam como? Preciso que em toda prova vocês cheguem lá, tá? E façam isso aqui para mim, ó. Tá bom? Por enquanto. Aí você vai colocar lá o quinhentismo, que é referente ao classicismo, tá bom? O classicismo na Europa e o quinhentismo aqui, que é durante o Renascimento. Beleza? Beleza. Aí nós vamos saltar aquele ali que eu vou usar outra cor. Aí depois vem barroco, né? Depois do barroco, arcadismo, referente ao iluminismo e ao ciclo do ouro aqui no Brasil. Aí depois do arcadismo vem o romantismo, pra gente vem o realismo, naturalismo, parnasianismo. Beleza? Tô colocando tudo de vermelho aí para você lembrar. E esses aqui são tendências clássicas, que ocorrem durante o tempo do cientificismo, tá? Logo após a abolição aqui no Brasil, urbanização do país e tudo mais. Beleza? Beleza. E aí depois a gente tem o simbolismo e por último o modernismo. Vou colocar aqui. Opa. Vamos lá, ferramenta de tinta. Agora vamos colocar de verdinho aqui o barroco, que ocorre durante a Contra-Reforma, tá? E aqui no Brasil, durante o seiscentismo, né? Que é o quê? A gente tem aí 1600 e pouco, século XVII, e toda essa questão da cana-de-açúcar, Salvador sendo o centro e tal. Romantismo, que ocorre durante a Revolução Francesa lá na Europa, e aqui no Brasil, importantíssimo contexto histórico, por quê? Que é o contexto da identidade, né? Formação da identidade nacional, porque é o contexto da independência do Brasil. Depois a gente tem o simbolismo, e o simbolismo ocorre na época da estética do La Belle Époque, juntamente com o parnasianismo, tá? Os dois são concomitantes. Então, esse aqui, ó, La Belle Époque, que é aquele momento em que o Brasil tenta trazer as cidades, a modernização das cidades europeias para as cidades do país. E aí, depois disso, o que a gente tem? A gente tem, por último, porém não menos importante, não vou colocar laranja não, porque laranja vai ficar muito próximo de vermelho. Vou colocar azul. Por último, porém não menos importante, a gente tem o modernismo. E aí o modernismo, ele é completamente diferente de tudo. Ele quebra, então ele rompe, tá vendo que muda a cor, com os padrões estéticos vigentes. E o modernismo se divide em 3 fases, tá? A fase aí de 1922, tá? Então, aqui, ó, 1922, depois 1930 e depois 1945. São as 3 gerações do modernismo no Brasil. A gente já falou da geração de 1922, porque a gente já falou de quê? Da Semana da Arte Moderna. Fechou? Fechou. Então, só para lembrar aí, ó, de azul a gente tem a ruptura com os padrões estéticos vigentes, e a gente tem um contexto histórico de que guerras mundiais, comunismo versus capitalismo e tudo mais, beleza? Então, o modernismo é marcado por isso. Então, ele é heterogêneo. Aí, de vermelho, nós temos, vou colocar de verde primeiro.
De verde, nós temos as tendências românticas. Ou seja, são épocas em que. Lembra aquela questão que a gente fez na última aula? Que você tinha que saber. A questão simulada, na verdade. Você tinha que simplesmente diferenciar ali que o arcadismo, naturalismo e o realismo e o classicismo tinham tendências clássicas, né? Já o barroco, que era a resposta, era o único que tinha tendências românticas. Então, tendências românticas, ou seja, predomínio da emoção, subjetividade. Esses aí são os que conversam entre si, subjetividade, isso mesmo. E de vermelho, porém não menos importante, a gente tem as tendências clássicas. Que tendências, tá falando? Clássicas. Essas tendências clássicas são o predomínio da razão. Deixa eu sumir aqui, né? Predomínio da razão. Ou seja, objetividade. Então, dá aquele printzão. Por quê? Deixa eu me subir aqui para você. Dá um print comigo. Deu print? Beleza. Então, o que acontece? Dá esse printzão, por quê? Para você lembrar. Você vai chegar na prova, você vai fazer essas montanhas. Coloca lá bonitinho para você lembrar. Quinhentismo, literatura de informação, literatura de catequese, quinhentismo, 1500, Brasil chegar. Barroco, aí o que eu tenho no barroco? Eu tenho esse homem dividido entre o divino e o profano, lembra lá do carnaval, o cara peca, 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 depois pede perdão. Aí eu tenho Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira. Arcadismo, então, lembra lá que é também chamado de neoclassicismo, por isso que dialoga lá com o quinhentismo, que representa o classicismo no Brasil. E aí, o que acontece com o arcadismo? No arcadismo você tem aquela Arcádia antiga, o universo dos pastores, então uma poesia convencionada, lembra da música? Além do horizonte existe um lugar. O arcadismo ele coincide com o ciclo do ouro no Brasil, então os nossos poetas são também os nossos grandes extravistas. A gente tem como nome Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, né? Que são grandes nomes que também fazem parte da Inconfidência Mineira. No mesmo ano da Inconfidência Mineira, né, que Tiradentes é preso e tal, 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 e Tomás Antônio Gonzaga é expulso, Cláudio Manuel da Costa, ele vai ser suicidado. Então, nessa mesma época, a gente tem a Revolução Francesa. Liberté, Igualité, Beyoncé. Chegamos lá, Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, ó, bloqueio continental. Dom João VI com medo, bota a galera no barco, hashtag Partiu Brasil, 1808, chega a coroa portuguesa aqui. Acaba a literatura colonial, porque nós vamos começar o nosso processo de independência. Nesse momento a gente tem o romantismo, então lembra lá, oh meu amor e tudo mais. Lembra que o romantismo ocorre na prosa e ocorre no verso. Na prosa a gente tem os romances, né, românticos, que são romances históricos, romances indianistas, lembra que o índio ele é eleito herói nacional, tá? Romances regionalistas e romances urbanos, beleza? Beleza. Além disso, a gente tem as três gerações poéticas. Primeira geração, Gonçalves Dias, tá? Geração lá, ó, do início, aquilo da valorização da nação, do índio, nacionalista, nacionalismo ufânico. Segunda geração, Álvares de Azevedo, azedo, mal do século, pessimismo exagerado, escapismo. Terceira geração, Castro Alves, tá? Então, Castro Alves, abolicionista, tá bom? Beleza, o que acontece? Explode lá na Europa, explodem, né, as correntes científicas, o positivismo, o darwinismo, o determinismo e o socialismo. O que a gente começa a fazer então? A gente começa a pensar como cientista. O nosso autor, então, ele vai falar: não cabe mais aquela emoção, preciso pensar como um cientista. E como um cientista, ele vai analisar, ele vai observar, ele vai experimentar e ele vai descrever minuciosamente
à realidade, de forma verossímil. Então a gente tem o realismo. O realismo se divide na prosa, no realismo psicológico de Machado de Assis, lembra lá de Capitu, e de Os Olhos de Ressaca, e no naturalismo, lembra lá da Rita Baiana, tá? De O Cortiço. Então, o realismo psicológico analisa as dualidades e as contradições do homem. São personagens profundas com contradições. Já o realismo, naturalismo, o homem em seu estado natural, um animal, refém dos instintos e completamente determinado pelo meio. Personagens rasas, que significam estereótipos. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Junto com isso, eu tenho na poesia o parnasianismo, a arte pela arte, né? As poesias metalinguísticas, as poesias retrato, tudo isso lá dentro do parnasianismo. No parnasianismo, eu tenho então rigor formal, a técnica, o autor que é comparado com o ourives, é aquele da técnica, né, que é comparado com o escultor e tudo mais. Já depois, o que acontece? No finalzinho do parnasianismo, nós já começamos a modificar um pouco a nossa visão de mundo e pegamos todas aquelas pessoas que eram ex-escravos, migrantes e que foram para os cortiços e para os aglomerados urbanos e falamos, não, vamos modificar nossa sociedade, vamos tirar vocês da cidade, do centro da cidade e vamos jogar vocês para aquela partezinha lá da periferia. Então há um momento de higienização social. Nós vivemos aqui no Brasil La Belle Époque. Então, nessa época, junto com o parnasianismo, objetivo, completamente tecnicista, a arte pela arte, metalinguagem, a gente tem o quê? O simbolismo que é a arte da sugestão, da impressão, né? O simbolismo é a corrente poética do impressionismo, que é aquilo da impressão, então é o símbolo, é totalmente subjetivo, é uma literatura que não é feita para ser entendida, é feita para ser sentida. E aí, em 1919, nós começamos, 1914, começa a Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, nós temos uma Europa completamente devastada. E ali, mais ou menos por 1919, a gente tem no Brasil e na Europa o pré-modernismo, que já é um anúncio dessa mudança advinda aí do modernismo. O pré-modernismo conta no Brasil com 4 grandes escritores. Lima Barreto, tá? Lembra lá de Triste Fim de Policarpo Quaresma, nacionalismo crítico já, uma questão dos tipos populares, a questão uma crítica à burguesia. A gente tem Monteiro Lobato, que vai criticar muito fortemente o sertanejo lá em Urupês, vai falar do Jeca Tatu. A gente tem Monteiro Lobato também falando, né, dessa questão da migração nas cidades mortas, e também é quem inicia a literatura infanto-juvenil no Brasil. Inicia não, mas quem modifica a literatura infanto-juvenil no Brasil com o Sítio do Capão Amarelo. Ao lado dele a gente tem quem? Euclides da Cunha, com Os Sertões. Euclides da Cunha, que era jornalista, traz um tom bem clássico e um tom de diário para a obra dos Sertões, que vai contar. É um diário, na verdade, que conta sobre a Guerra de Canudos. Então, Os Sertões, ele traz o sertanejo de uma forma bem romantizada, poderia assim dizer. Então, vou colocar idealizada. Ele vai falar que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ele valoriza muito o sertanejo, em oposição a Monteiro Lobato. E na poesia, a gente tem Augusto dos Anjos, que só escreveu um livro que chama Eu. E nesse livro ele mescla o rigor formal lá do simbolismo e do parnasianismo, junto com as temáticas de experimentações científicas, termos técnicos e da escatologia, que é o quê? O interesse pela decomposição, pelo estado de putrefação do homem. Então a gente já começa com essa mesclagem. Aí chegamos em 1922, 100 anos depois da nossa independência, nós vamos falar da independência cultural do Brasil, com a Semana da Arte Moderna. Modificamos tudo e aí nós temos o tripé lá. Oswald de Andrade, Mar de Andrade, Manuel Bandeira. E temos 2 manifestos importantíssimos. O Manifesto do Pau-Brasil e o Manifesto Antropofágico. Lembra lá o Manifesto Pau-Brasil? Valorização da língua falada pelo povo, valorização do povo brasileiro, reconstrução da identidade nacional baseada nessa aproximação da literatura com o povo.
Manifesto antropofágico, lembra da antropofagia. Uou! Comemos tudo, tudo, tudo que vem de fora, isso se mistura ao Brasil, a gente vomita a identidade nacional. Então é uma absorção de todas as influências culturais que formam o Brasil e a nossa brasilidade, a identidade nacional, ela é essa miscigenação, é um amálgama de todas essas culturas. Beleza? No dia da prova você vai fazer isso. E agora nós vamos, deu o printzinho já? Deu? E agora nós vamos voltar aí para a nossa segunda geração, que é a geração de 1930. Então, vou sumir. Tchau, tchau. A geração de 1930, ela passa pelo engajamento social, tá bom? Por quê? Porque é uma geração que abandona aquela postura da demolição lá da primeira geração, que é essa postura iconoclasta, que é o que? Essa busca por novas representações estéticas. Ela fala, não, não preciso disso. Por quê? Porque o Brasil está passando fome. A gente vive aí a era Vargas. O Brasil, ele tem muitos conflitos sociais e políticos, tá? Então a gente tem a Revolução de 30, a gente tem a Revolução Constitucionalista de 32 durante Vargas, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, que vai começar ali depois, né? Não lembro quando começa, acho que é em 45 que começa, não lembro. Mas a gente tem, assim, várias mudanças no mundo e o Brasil ele começa a viver muito essa contradição entre o que é o capitalismo e o que é o comunismo. Inclusive, alguns escritores nossos aqui vão ser comunistas e eles vão ser perseguidos. Por exemplo, o Graciliano Ramos, ele vai ter suas obras queimadas. O menino lá de Capitães da Areia, o Jorge Amado, também tem suas obras queimadas. O Graciliano Ramos, ele é exilado. Então ele fica preso, tanto é que é nessa época que ele escreve Memórias do Cárcere, tá? Então a gente tem toda essa questão. Então, qual que é o contexto? Era Vargas, abandono dessa postura iconoclasta, amadurecimento das conquistas do modernismo, engajamento político, porque é uma crítica ao aumento da desigualdade. Percebe-se que o modernismo traz consigo essa divisão. Lembra daquela musiquinha, A Novidade, que eu falei com vocês? Mundo tão desigual, tudo é tão desigual. Essa música é a representação do modernismo. A novidade vem na praia, né? Aquela, todo mundo fica assim, a novidade era o máximo, um milagre estendido na areia, e aí todo mundo fica admirando, porém, o que acontece? Depois a novidade era a guerra entre o feliz, o poeta e o esfomeado, estraçalhando uma sereia bonita, despedaçando o sonho para cada lado. Então, mundo tão desigual, tudo é tão desigual. De um lado, esse carnaval, do outro, a fome total. E é isso que a geração de 30 vai falar. Essa música chama Novidade, é de Gilberto Gil com Paralamas do Sucesso, tá? A versão que eu mais gosto é daquele DVD lá com o Gilberto Gil, Caetano e a Ivete. Então depois vocês procuram, é muito, muito legal. E aí a gente tem esse contexto. Beleza, nesse contexto, o que a gente tem? A gente tem as características gerais. Na prosa, a gente tem o neorrealismo regionalista e o engajamento social. É um romance denúncia. Lembra que lá no realismo a gente tinha um romance tese, que queria comprovar uma tese. Aqui é um neorrealismo, porque eu vou falar da realidade, porém, agora eu vou fazer uma denúncia social, principalmente com relação a essa desigualdade. Tá bom? Nomes aí importantes para vocês. José Lins do Rego, tá? Que vai trazer esse memorialismo. É dele lá, por exemplo, o Menino do Engenho, que vai falar das memórias dele, da infância e tudo mais. Jorge Amado, lá da Bahia, tá? Ele que escreve Capitães da Areia, aí você vai lembrar. Abandonado na Bahia, capitão da areia, capitão de areia, capitão de areia. Aí você vai lembrar que o Jorge Amado que é isso. Ele que vai escrever Capitães da Areia, ele que escreve Gabriela Cravo e Canela, lembram? Então, Jorge Amado aí, engajamento comunista e retrato dos costumes da Bahia. Ele vai falar, por exemplo, da Bahia do alto e da Bahia de baixo, dos meninos do trapiche, dos meninos de rua. Vai falar dos cortiços, dos casebres da Bahia, isso aparece muito. Raquel de Queiroz, A Miséria da Seca, mostrada lá em O 15. É um dos livros mais bonitos que eu já vi que falam de seca, viu, gente? Nossa Senhora, é pesado demais, é lindíssimo. Se eu fosse vocês, eu leria.
E Érico Veríssimo, que vai falar da sociedade urbana, né? É dele aquela saga, O Tempo e o Vento. Tem um certo Capitão Rodrigo, que tem Ana Terra e Zé Trovão. Depois vira novela da Globo, eu acho. É, é dele também Olhar os Lírios do Campo, que é lindíssimo, 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 tá bom? Então, vejam aí que ele vai falar dessa sociedade urbana do Rio Grande do Sul. Então, você pode reparar que é por isso que eles chamam de regionalista, tá? Dentro deles, a gente tem um cara muito, muito. Ah, tá. Antes disso, vamos para poesia. Vamos para poesia. Antes da gente falar dos caras fodas. A gente tem aí a discussão sobre a relação do indivíduo e a sociedade, a continuidade das conquistas modernistas, tá bom? E o interesse por formas tradicionais. Por quê? A gente vai abandonar aquela demolição, a gente vai abandonar aquela iconoclastia. Nomes importantes aí, Cecília Meirelles, espiritualidade, né? Por exemplo, ela tem um livro que chama Solombra, que vai falar exatamente disso, né? A abordagem do caráter transitório da vida. É só você lembrar, Solombra é aquilo que está entre a luz e a sombra. É a vida, entendeu? Essa vida muito breve, essa vida que passa. Cecília Meirelles também escreve o Romanceiro da Inconfidência, que vai falar aqui da história de Minas. Vinícius de Moraes, maravilhoso, né? Maravilhoso. Tem umas frases muito polêmicas, foi casado milhões de vezes, era um safado, um safado, um safado. E aí, é o mesmo Vinícius, né, que faz aquelas músicas que a gente adora. Mas é dele aquela frase polêmica, né, que me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. Ele que era um cara super feio, mas tinha lábia, pegava a galera inteira, inteira, inteira. Era um pegador, um cara que fazia poemas, cancioneiro nacional. Famosíssimo, famosíssimo. É o Vinícius que você conhece mesmo, das músicas que você conhece. Jorge de Lima, tá? Tem aí, ó, temas nordestinos e valorização da cultura negra. Isso é bem legal, porque a gente vai ter aqui já essa visão mesmo da cultura negra aparecendo, e é uma valorização da cultura negra que já coloca o negro como sujeito, tá? O sujeito, e não simplesmente como objeto da escrita, ok? Murilo Mendes, que vai trazer essas imagens um pouco surrealistas. Murilo Mendes é bem doidão. Ele tem, por exemplo, um poema lá que faz paródia com Canção do Exílio, e ele vai falar do Brasil. Ele tem várias. Ele é bem doidão, assim, ele é bem humorístico, tá? Bem humorístico, é bem legal. E aí nós vamos falar de caras aqui muito fodas, caras muito fodas. Por exemplo, esse bonitão aqui que é o Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, ele é prosa, tá? Ele que escreve Vidas Secas, lindíssimo, 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 tá? É também dele São Bernardo, que é quase um Dom Casmurro, por isso que tem muito essa questão de ser chamado de neorrealismo regional, tá? E ele também foi um grande crítico do processo, né, do capitalismo. Então ele vai falar muito da questão da reificação trazida pelo capitalismo. O que é a reificação? É a coisificação do homem. Ele vai falar que o capitalismo traz para tanto a pessoa que é explorada quanto para o explorador uma sensação de objetificação. Então ele vai falar muito disso, sabe, dessa questão da né, de como o ser humano acaba perdendo a sua humanidade. E aí, nisso a gente tem esses personagens, como por exemplo, o, o menino lá de Vidas Secas, o Fabiano, que é quase que um animal, por isso que é muito chamado de neorrealismo, tá? Críticas à desigualdade social, as frases de períodos curtos e tudo mais. Vidas Secas aí é o principal nome dele, tá? Do lado dele aí na poesia a gente tem o lindo, meu amorzinho, esse fofinho, essa lindeza, que é Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, o qual está tatuado no meu corpo, literalmente. Aqui eu tenho um verso dele que fala lá de Poema de Sete Faces, tá? Que fala ser gosto na vida. E Carlos Drummond de Andrade, ele vai ter três fases, tá? Ele vai ter a poesia modernista, que é bem, bem, bem modernista. A banca gosta dessa parte, que são versos livres, humor e ironia, análise crítica do cotidiano,
tá? E vai falar um pouco do provincianismo do interior de Minas Gerais. Ele era mineiro, mineiríssimo, daqui de Itabira, tá? Por isso que ele é muito cobrado. Inclusive, como a prova é dos bombeiros, ele teve um poema que ficou muito famoso depois ele já era famoso, mas foi relembrado depois daquelas tragédias que a gente teve de Brumadinho e de Mariana. Que vai falar sobre a Vale, literalmente ele fala sobre a Vale do Rio Doce, e aí ele fala dessa questão das barragens e tudo mais. Então, a banca gosta muito dele porque ele é de Minas, então, como está relacionado aos bombeiros aí, pode ser que tenha alguma coisa relacionada a ele, tá? A poesia social dele é uma poesia também que vai falar sobre o sentimento do mundo e José. Ele fala, e agora, José, a festa acabou, o povo sumiu. São versos livres e também alguns metrificados. Ele tem essa temática social muito grande, um combate ao nazismo, ao fascismo e ao capitalismo. Tá aí bem na época da Segunda Guerra Mundial, tá vendo? Ó, Segunda Guerra Mundial. Combate à ditadura Vargas, fusão entre o social e o existencial. E a terceira fase dele, que é essa guinada classicizante, tá? Que é uma maior preocupação formal, ele vai falar poemas de amor, vai fazer referência à família, ele vai falar muito de Minas Gerais. É uma questão mais de memórias mesmo. Beleza? Beleza. Drummondzinho, meu amor, você precisa saber de Drummond, tá bom? E agora nós vamos para a geração de 45, que eu falei com vocês que eu ia falar da de 30 e de 45, porque elas são um pouco menores. Beleza? Beleza. O que acontece aí na história? A gente tem a Guerra Fria, a gente tem a polarização ideológica, né? Lembra lá, capitalismo versus comunismo / socialismo. O Brasil ele vai redemocratizar logo após a Era Vargas. A Era Vargas dura entre 30 e 45. Você tem uma redemocratização e logo depois você tem o golpe civil-militar, que é a questão que entra a ditadura militar no Brasil. Beleza? Beleza. Quais são as nossas características gerais? Pesquisa formal, novas experiências, principalmente com a palavra. Enquanto a galera lá da geração do 22 estava querendo fazer novos experimentos com a questão do fazer poético, aqui a experimentação é em cima da palavra. Há muito neologismo e tudo mais. Abordagem psicológica é aprofundada, principalmente com Clarice Lispector, tá? E essa ampliação do regionalismo e do nacionalismo em direção ao universalismo. Então agora, em vez de a gente só fazer denúncia, como a gente fez lá na geração de 30, a gente vai ter um aprofundamento falando mais das características regionais e mais desse nacionalismo crítico, tá? Grandes nomes aí pra gente, grandes nomes, o lindão aí do João Cabral de Melo Neto, da poesia. Essa poesia dele é uma poesia seca e sintética, bem metrificada, tá bom? Metrificada, com muito rigor formal. Ele tem um livro, né? Ele vai falar muito do fazer poético, da vida em comunidade também, mas ele tem um livro marcante, que é Morte e Vida Severina, que conta a saga do Severino, né? Um retirante. E aí o Severino vai passar por várias questões. E a vida inteira dele é marcada pela morte, mas mesmo assim ele resiste. Porque Morte e Vida Severina é considerado um alto de Natal pernambucano. Tá? O Severino foge da morte, por isso que ele é um retirante. Mas ao mesmo tempo ele tem o tempo inteiro o encontro com a morte. Pra vocês terem uma ideia, a primeira coisa que ele vê é um funeral de um lavrador, que inclusive depois vira uma música do Chico Buarque. Vai falar, essa cova rasa, 7 palmos medida, é a conta maior que tiraste da vida, é a terra que querias ver dividida. Então vai falar de reforma agrária, vai falar de coronelismo, vai falar dessa questão dos muitos severinos, né? Somos muitos severinos iguais em tudo na vida. Então, é a morte e a vida. Ele passa o tempo inteiro se encontrando com a morte, mas no final ele encontra com a vida. Quando ele, no final do livro, vou dar um spoilerzinho, ele tá aí para suicidar e aí nasce uma criança, por isso que é chamado de Alto de Natal, tá? Nesse nascer dessa criança, ele tem um fio de esperança. Então, é belo como um sim numa sala negativa. É muito, muito bonito. Vai falar dos retirantes, vai falar muito disso. Casa muito com aquele quadro lá de Portinari, né? Dos retirantes e tudo mais. Guimarães Rosa, também mineiro, queridinho aí, tá? Dos concursos. Guimarães Rosa, mineiro. Ele é daqui de Cordisburgo. E ele vai falar desse regionalismo
universal. Tanto é que quando ele fala do sertão, o sertão não é um lugar. O sertão para Guimarães Rosa é dentro da gente. O sertão é, né, quando ele vai fazer de grande sertão veredas, veredas são caminhos para o sertão, ou seja, para o interior. Veredas são caminhos para si mesmo. Tá? Então, o espaço regional, o sertão é de Minas Gerais, só que esse sertão não é só um lugar geográfico, esse sertão é dentro da gente. Os temas universais, criação de fábulas e alegorias, sobre temas metafísicos como amor, a vida e a morte, Deus e o diabo, tanto é que ele fala, o diabo não há, o que há é Deus e o que há, o diabo não há, o que há é homem humano, travessia, né? É ele que fala que o que a vida quer da gente é coragem. Grandes frases dele são muito famosas, né? Ele é muito conhecido pela sua invenção linguística. Ele era um cara foda, formado em medicina, era botânico. Ele estudava muito as plantas e a flora é planta, né? A flora das regiões. E aí o que que ele fazia? Ele inventava palavras, falava mais de 6 idiomas, juntava esses idiomas e criava muitas palavras. Então, invenção linguística é uma característica muito forte dele. Além disso, a gente tem a prosa poética, há quem chama de proesia, tá? Proesia. Por quê? Porque na hora que ele faz os livros dele, chega a ser rimado, sabe? Ele vai fazendo tudo bonitinho, bonitinho, bonitinho. Por exemplo, enquanto você lê Grande Sertão Veredas, você escuta o do cavalinho, tá? É muito, muito legal mesmo. E aí, a gente tem aí obras de destaque: Sagarana, Grande Sertão Veredas, Corpo de Baile, Primeiras Histórias. Ó, dentro de Primeiras Histórias mesmo, o universo infanto-juvenil, ele unido a... É um dos contos, né? E aí ele é unido a essa questão do insólito, do que é imaginário, do que é fantástico, beleza? Esse aí, Guimarães Rosa, grande João Guimarães Rosa. E ao lado deles, a maravilhosa, maravilhosa essa mulher. É ela, sabe? É ela. Que é Clarice Lispector. Clarice Lispector com um romance mais intimista. Então, olha lá. Regionalismo universal de Guimarães Rosa. E aqui a gente tem o quê? Romance intimista, literatura intimista, que vai falar do íntimo, que vai falar do fluxo de consciência, que vai falar do psicológico, tá? Foi mal, galera. Opa! Então, ela tem essa despreocupação com o enredo convencional, fluxo de consciência, mergulho no universo interior das personagens e valorização do tempo psicológico. Ela vai fazer muito o quê? Essa questão do monólogo interior, é mesmo essa questão intimista, tá? São reflexões íntimas, nem sempre conscientes. São reflexões assim, é uma viagem, Clarice Lispector é uma viagem. E por isso que ela chega a esses momentos de epifania, que é um momento de grande revelação sobre o sentido da vida, tá? Por exemplo, tem um conto dela, que acho que chama Amor, não lembro, que ela tá no ônibus e aí ela vê um cego mascando chiclete. E nesse cego mascando chiclete, ela faz uma reflexão sobre toda a vida. Então são esses... Sabe, igual no... Isso é Clarice Lispector. Por exemplo, A Hora da Estrela, quando a Hora da Estrela da Macabeia, quando ela é atropelada por um Mercedes. E aí ela vira uma estrela. A vida dela muda. E ela morre. Dei um spoiler, tá? Mas aí, grandes romances, A Hora da Estrela, A Paixão Segundo GH. A Paixão Segundo GH é o meu preferido. Se você quiser ler um livro de Clarice, leia A Paixão Segundo GH. Amo A Hora da Estrela também, mas A Paixão Segundo GH é meu xodózinho. E agora nós vamos de exercícios. Lembrando que aqui em cima eu botei esse QR Code, porque se você quiser um material com um tanto de simulados comentados sobre literatura, a hora é agora. Sobe aí, dá o QR Codezinho para você pegar. Fechou? Pega aí o nosso QR Code. E agora vamos para a nossa primeira questão. Vou sumir para poder fazer com vocês. Tchau!
Severino retirante, deixe agora que lhe diga, eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte e da vida. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma, teimosamente, se fabrica. Então, você vê aí, morte e vida severina, a morte sendo vencida pela vida, né? Então, se você não vai saltar, porque a vida mesmo responde, que é o nascimento da criança lá que eu falei com vocês, que é belo como um sim, numa sala negativa. Gente, morte e vida severina é lindo, lindo, lindo. Leia, 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 leia. É lindo demais. Então, vamos lá, ó. Cadê? O fragmento transcrito foi retirado da obra Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Os versos propõem uma postura conformista? Não, né? Porque aí é a vida vencerá a morte. Expressam uma atitude de resistência? Sim, porque a vida vencerá a morte. Fazem um elogio do escapismo? Não, né? Vai falar assim, não vale a pena saltar, não vale a pena escapar da vida. Porque a vida mesmo se fia e se mostra resistente. Então, não. Reafirmam a fraqueza do homem diante do destino? Pelo contrário, é a questão da resistência, né? Vale viver, porque a vida sobressai. Então, nossa resposta aí, provavelmente, letra B de nádegas. Vamos ver se está tudo certinho. B de nádegas. Muito bem, muito bem. Lembra que morte e vida severina, a vida vence a morte no final. O tempo inteiro ele vai fugir da morte, ele vai ter encontro com a morte, no final a vida vence a morte. Tá bom? Beleza, beleza, beleza. Agora vamos lá, ó. João Guimarães Rosa, Grande Sertão. Beleza. Diz que direi ao Senhor o que nem tanto é sabido. Sempre que se começa a ter amor a alguém, no rameirão, o amor cresce, é porque, de certo jeito, a gente quer que isso seja, e vai na ideia, querendo e ajudando. Mas quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama inteiriço fatal, carecendo de querer. E é só um facear com as surpresas. Amor desse cresce primeiro, brota depois. Muito falo, sei, casteteio, mas porém é preciso. Pois então o Senhor me responda. O amor assim pode vir do demo? Poderá? Pode vir de um que não existe? Então, vê aí essa questão do amor, né? É importante a gente lembrar que o Riobaldo, ele é um cabra valente que começa a sentir um amor por Diadorim, que é um jagunço também. E aí, né, a gente tem aquele final surpreendente do Diadorim sendo mulher. Na verdade, Diadorim era uma mulher que tinha, tipo Mulan, sabe? Vestido de homem e tudo mais. E aí, você tem toda essa questão. É bem Mulan mesmo, tá? Olha aí. A maneira como João Guimarães Rosa, regionalismo universal, experimentalismo linguístico, tá? Utiliza o idioma no trecho, remete ao estilo dissertativo, típico de textos acadêmicos, nada a ver. A variante linguística popular, apropriada por um autor culto que faz reflexões de caráter universal. Verdadeiro, né? É isso que ele faz. Lembra lá que ele falava um tanto de de homens que, na verdade. Ué, que bosta. Volta aí, gente. Aí. Um tanto de idiomas. A variante linguística popular, retratando com fidelidade a falha e as reflexões, não necessariamente com fidelidade, né? Que ali tem muito do que eu falei com vocês, do imagético, do insólito. Ao lirismo amoroso, a matriz medieval, não, nada a ver, isso aí é do trovadorismo e do romantismo. Portanto, nossa resposta aí, letra B de nádegas. Estou terminando, viu, gente? Última questão aí sobre Clarice Lispector. Se dizia uma escritora sentidora, o termo se justifica porque Clarice registrava impressões, ideias e sentimento, guiando-se pelo fluxo da consciência verdadeiríssimo, né? Romances intimistas. Sondava a mente das personagens, privilegiando a sequência cronológica? Não. O tempo que é privilegiado em Clarice é o tempo psicológico. Separava com rigor os mundos? De jeito nenhum, ela não separava. O mundo interno e o mundo externo se misturavam. Então,
Nossa resposta aí, apenas um, né? Que é a certa. Analise as afirmativas que permite afirmar corretamente que apenas um é verdadeira.